Mas você acha que falas como o povo vai voltar a comer picanha, a doméstica vai pra Disney, você acha que essas falas pro pessoal ali carente, que necessita de um apoio, pô, meu sonho é ir pra Disney, pô, uma picanha não é fácil de comer, etc. Essas falas ajudam pela população ser leiga no assunto? Ajudaram, ajudam e ajudarão. Por mais que a promessa foi picanha e a entrega foi abóbora, né? Aham. O ano que vem, em outubro, né? Daqui um ano, todo mundo esqueceu. É. É o frigir dos ovos ali, né? Aham. Em 2018, 2014, Marina Silva despontava muito, muito lá na frente, né? Tá. E o Aécio ficou para trás um pouco, porque a Marina Silva ganhou uma expressão após a morte de Eduardo Campos. Tá. As pesquisas indicavam que ela iria para o segundo turno junto com a Dilma e não o Aécio, né? E quais foram as propagandas que o PT fez, né? Olha, se essa mulher for eleita, aí o pessoal fazia umas propagandas, tipo o prato de comida sumindo da mesa, assim, no escuro, aí sumia do nada, entendeu? Aham. Ou seja, o assistencialismo feito em certas regiões do Brasil deixaria de existir se um outro candidato for. Serve para bater na Marina e serviria para bater também no Aécio, Tá. né? É que aí ela estava na frente nas pesquisas, né? Enfim, aí depois acabou virando, a última pesquisa deu o Aécio na frente, e aí ele foi para o segundo turno, né? E aí a Dilma ganhou na sequência e tal, né? E a Marina apoiou a Dilma também, né? Sim. É terrível. Então, é, a memória é curta do pessoal. Porque se você novamente fizer esse tipo de propaganda, né? Mandando mensagem no SMS do pessoal, se você votar nesse candidato, vão acabar com o Bolsa Família. Essa fake news é legal, entendeu? Aham. Né? Enfim, outras nem tanto. Porque no Brasil, hoje, não importa o que se diz, mas quem diz as coisas. Esse é o ponto. É muito claro, né? Enfim, você tem aí esquerdo macho falando e gritando e falando alto, e aí quando é alguém que é mais à direita fala a mesma coisa, é cancelado, né? O Brasil vive um pouco disso também, né? É cancelado, é processado, tem uma série de questões nesse sentido, né? Muito bom. Enfim. Então, a população esquece fácil e essas mesmas promessas talvez não tivesse força para eleger novamente, mas para manter um número de votos muito alto em certas regiões permaneceria, sim, Hoje, manteria. hoje com esse assunto em alta, Lula versus Trump, o Brasil corre de risco, por exemplo? É uma coisa curiosa, né? Porque o Trump atira no Brasil, mas mira na China, né? Esse é o ponto importante. O foco do Trump é a China, o BRICS, e não o Brasil exatamente, né? Tá. Então, não é porque o Trump gosta do Bolsonaro exatamente, mas isso é uma superfície na minha interpretação. Eu estava conversando até com um amigo meu sobre isso no sábado, né? Porque o foco mesmo da política externa do Trump não é nem a Rússia, tá certo? Não é a Europa, não é ninguém. É a China e toda a potencialidade da China de concorrer com os Estados Unidos em vários setores, né? Sim. Tecnológico, militar, o PIB, etc., né? Influência, enfim. E então, o foco do Trump é China, embora ele atinja o Brasil. O que impacta no Brasil é o Brasil exporta, em especial, você pega lá os 10 produtos que o Brasil mais exporta, sobretudo commodity, né? Sim. Aço, minério de ferro, soja. Então é o setor do agronegócio, em boa medida, que é o afetado. Aí o pessoal até trouxe essa interpretação, né? Que assim, os apoiadores do Bolsonaro são os mais afetados, inclusive, pela medida do Trump. O que Sim. não é mentira, Ah, né? Inclusive o estado de São Paulo é o mais afetado. Mas além disso, o PIB do Brasil, né, o Produto Interno Bruto, a nossa riqueza gerada aí ao longo do tempo, anualmente, ela do agronegócio, ela tem em torno de 30%, daí para mais, né? É tá. uma coisa muito expressiva, né? Da nossa pauta de exportação, enfim. E aí o que acontece? Se a gente tiver isso afetado, isso afeta necessariamente a capacidade de recursos entrarem no Brasil e a capacidade do Brasil manter liderança em setores que ele se mantém líder, que é o setor de agronegócio, muito forte o Brasil é, né? O agro é top.
eu não diria isso, mas o agronegócio no Brasil ele é fundamental para a nossa economia, né? Então, isso afeta necessariamente a capacidade do Brasil de angariar recursos que podem ser revertidos em infraestrutura, em educação, em impostos, né, para esses setores os mais variados. Então, a capacidade do Brasil e do Estado brasileiro de desenvolver é muito comprometida à medida que você tem um setor fundamental da economia sendo afetado, né? Tá. Por uma política dessa do Trump, por exemplo, né? Então, e o Trump sabe disso, né? Ou quem o coordena, quem o orienta, sabe disso que para lá o Brasil tem potencialidades aqui e ali, e se tais potencialidades forem afetadas, isso pode enfraquecer o elo BRICS, né? Que aí envolve a China e o Brasil numa roldana bem menor, né? A China é gigantona assim, Sim. o Brasil é menor ali, né? Muito Então, bom. eu acho que a postura do Trump é mais em relação ao BRICS, que o Brasil demonstra uma preferência pelo BRICS em relação à Europa, Estados Unidos, enfim. Né? E uma vez que um país tão poderoso te aplica uma sanção como essa, qual que é a posição, não sei, talvez ideal de um presidente se tomar, por exemplo, o Lula, ele tá certo, tá rebatendo, é isso mesmo, ou não, pô, por ser os Estados Unidos da América, vamos falar assim, o país mais poderoso do mundo, é bom a gente, pera aí, Trump, chega aí, vamos tomar uma cerveja aqui, o que daria para fazer nesse caso pra gente realmente tentar ser o mais assertivo possível? Olha, o Brasil, historicamente, tomou esta posição de sentar na mesa, negociar e discutir, Tá. né? E aí, há até uma falsidade também sobre a percepção do Brasil nas questões internacionais, né? Que o Brasil não tem problema com ninguém. Isso é mentira. Por quê? Um país só não tem problema com ninguém quando ele não demonstra o que quer. Bastou o Brasil fazer uma crítica mais forte em relação a Israel e o modo como age no Oriente Médio, o governo foi colocado como persona non grata. Isso. Né? Alguém aí pode até falar, não, Lula é persona non grata mesmo, inclusive para mim, ok, né? Mas assim, é só para exemplificar que quando qualquer país ele toma uma postura mais clara, mais certeira, no sentido de que eu tomei uma posição... Que é aquilo que a gente né? falou no começo de outras posições, né? De outras pessoas tomarem posição pessoal mesmo. Isso. Aí ele começa a sofrer as retaliações. Se o Brasil eventualmente tomar uma posição mais pró-Israel, ele vai também sofrer porrada do outro lado. Enquanto o Brasil mantiver, vamos dialogar, porque o diálogo é o que leva aos lugares, enfim, sem tomar uma posição mais clara, né? Ele é amado, ou, né, enfim. Mas quando toma uma posição de maneira mais incisiva, aí vem as porradas, não tem como. Então o Brasil, historicamente, ele teve posturas dessa natureza, e por isso essa falsa impressão de que todo mundo gosta do Brasil. Até a página 2. Esse é um ponto fundamental. Agora, depende com quem o Brasil se relaciona, na postura que o Brasil vai tomar com os Estados Unidos. O Brasil tem uma preferência, no atual momento, pela China, pelo BRICS. Isso é inquestionável. O Lula tem um governo que tem um tripé como perspectiva de alcance, né? Que é, nas questões internacionais, a multilateralidade, ou seja, na concepção do governo brasileiro atual, é necessário que haja uma melhor representatividade dos países nos órgãos internacionais. Né? E isto envolve a questão de uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, que o governo passado também pretendia e assim por diante. Né? A ONU tem lá 5 membros permanentes e o Brasil gostaria de ser um deles. Né? O Brasil participa do G4, Alemanha, Brasil, Índia e Japão, que gostariam de ter uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, mas não tem, né? Que é quem manda no mundo mesmo, né? Na verdade é essa, nas questões militares. Então o Brasil tem essa postura de melhor representatividade. A outra postura do Brasil é a concepção do chamado Sul Global. Então o Brasil, nessa ideia do Sul Global, em alguma medida, o Brasil é o país mais importante dos não importantes, embora seja o menos importante dos importantes. Né? Boa, tem essa questão. Então, assim, o Brasil tem uma projeção de poder sobre vários aspectos, né? Muitos mesmos, né? Na questão do Mercosul, na questão regional da América Latina, enfim, né? Na questão de país de língua portuguesa. O Brasil é uma potência, é um país potencial, né? E o Brasil tem uma relevância grande em certos, né, setores da geopolítica, né?